Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que estava perdida. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, o abraçou e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escute essa canção e vai deixando o teu coração ser trabalhado, ser moldado por esta canção,
que é o Evangelho que acabamos de ouvir. Quando eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolher num abraço de paz. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te pedir que esta celebração seja para cada um de nós a experiência desse abraço, o abraço acolhedor que somente o Senhor pode ter para com cada um de nós. Cobre-nos, Senhor, com este abraço de perdão. Cobre-nos, Senhor, com este abraço de misericórdia e de restauração, porque é isso que necessitamos nesta manhã de salvação, em que aqui nos reunimos para render a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos aqui para reconhecermos a bondade de Deus que se manifesta em cada um de nós. A primeira leitura nos apresenta Moisés, que está na presença do Senhor, adorando ao Senhor. E enquanto Moisés está ali na presença do Senhor, o Senhor dá uma ordem a Moisés: volta para cuidar desse povo de cabeça dura, porque o povo está querendo transferir a honra que é devida ao meu nome aos deuses pagãos. E o povo de Deus, então, que é esse povo de cabeça dura, e que muitas vezes eu e você também temos um pouquinho desse povo, começa a se perder, começa a entrar pela prática da idolatria e constrói então um objeto de metal para render a esse objeto a adoração. Moisés vai. E é interessante perceber que Moisés
quando se depara com aquela realidade, certamente Moisés foi tomado de uma experiência, porque uma vez que o povo estava se perdendo, uma vez que o povo estava se desviando, Moisés, como aquele que tinha a missão de levar o povo à comunhão com Deus, deve ter ficado com o seu coração tomado de uma experiência não muito boa. Mas é interessante, porque o texto nos apresenta Moisés tomado por um sentimento de compaixão, entrando na prática da intercessão. Aquele é um povo de cabeça dura, ele reconhece essa realidade, mas ele se coloca diante de Deus, suplicando em favor desse povo. E a súplica de Moisés está baseada em se recordar das promessas do Senhor. A súplica de Moisés está baseada em se recordar do juramento que o Senhor havia feito nas figuras dos patriarcas. Então ele traz a imagem de Abraão, de Isaac e de Israel, com os quais te comprometestes por juramento, dizendo: tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes, como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Aqui a gente precisa se questionar então, mas como é que é isso? Será que Deus não tinha conhecimento de que aquele povo era um povo de cabeça dura? Será que Deus não tinha conhecimento que com muita facilidade aquele povo iria se desviar? Sim. Deus sabe de todas as coisas. E o grande desejo de Deus não é, queridos irmãos e irmãs, castigar. A gente aprende isso na nossa infância e é muito triste, porque a gente leva isso para a vida muitas vezes. Não faz isso, fulano, porque Deus castiga. Nós deveríamos dizer: você não faça tal coisa, porque tal coisa acarreta uma consequência. Isso a gente está educando. Quando a gente diz Deus castiga, a gente está colocando medo nessa relação. A gente está criando muitas vezes um bloqueio em que a pessoa não consegue se relacionar com Deus, reconhecendo-o como Pai. E aí ao longo da vida existe uma relação distante. Eu sempre olho para Deus com aquela imagem do castigador, que está sempre fazendo cálculos. Ele está anotando todos os meus pecados, com o objetivo de me castigar. Vejam como é bonito. Deus se apresenta com o seu coração misericordioso em favor desse povo. A segunda leitura, estamos lendo uma carta pastoral de Paulo. Paulo envia o seu testemunho, que vai conter elementos da sua vida antes do encontro com Jesus. E aí esse Saulo, então, ele vai se recordando do tempo em que ele era Saulo, do tempo em que ele perseguia a igreja, estava perseguindo, na verdade, o próprio Cristo. E aí ele chega à conclusão de que o Senhor agiu com misericórdia em seu favor. Olha só. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra: Cristo veio ao mundo para salvar os... Cristo veio ao mundo para salvar os... Cristo veio ao mundo para salvar os... Aleluia! Essa é a novidade, irmãos. Essa é a novidade, irmãs.
E aqui a gente vai entender a proposta do evangelho de hoje. Quando Jesus fala da sua misericórdia, da misericórdia do Pai, manifesta nele, que é de trazer todos os pecadores para a comunhão. E Paulo então continua: eu sou o primeiro deles. Vejam, o texto do Evangelho nos diz o seguinte: naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Veja a atitude dos publicanos e pecadores. Padre, que pecadores são esses? Pecadores públicos. Eles infringiam a lei, eles não respeitavam a Torá publicamente. É desses pecadores que o texto está dizendo. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Quem são os fariseus? Os fariseus eram um grupo dentro do judaísmo marcado pela obediência extrema da lei. E Paulo, ou melhor, Saulo, ele era fariseu. Olha só a diferença. Para um fariseu, como ele era um extremo obediente à lei, ele observava a lei em todos os seus significados, certamente ele se sentia um judeu de classe superior. E aí nós vamos então olhar para o texto da segunda leitura de hoje, e Paulo vai dizer: Cristo veio salvar os pecadores, e eu sou o primeiro. Olha que interessante, olha a mudança na mentalidade de Paulo. É essa mentalidade, queridos irmãos e irmãs, que quero trazer para esta nossa reflexão. Quando nós chamamos de metanoia o processo de mudança da nossa mentalidade, nós estamos dizendo o seguinte: não é suficiente eu chegar à conclusão de que cometi um erro na minha vida, cometi um erro na minha caminhada, e eu fiquei triste. Eu estou aborrecido. Por quê? Porque eu cometi um erro. Eu estou aborrecido porque nesse dia eu cometi tal pecado. Não é suficiente isso. Isso é muito pouco. Isso poderá ser compreendido um pouco como a experiência do remorso. Eu sempre gosto de usar essa imagem, né? Às vezes a gente come um pouquinho demais, ou exagera um pouquinho em uma bebida ou coisa do gênero, e a gente fica com aquele mal-estar, né? Assim, dá aquela dor de cabeça, um certo enjoo, né? Aí o que a gente faz nesse momento? Eu não vou mais comer tal coisa, eu não vou mais abusar, né? Mas aí você pega lá aquele pacotinho de sal de fruta, né? Ou uma água tônica para quem gosta. Eu adoro água tônica, né? Aí você toma aquela água tônica ou o sal de fruta, e aí já começa a sentir aquele alívio, né? E aí numa próxima oportunidade você acaba fazendo a mesma coisa, porque já aprendeu que a água tônica ou o sal de frutas pode resolver a situação, né? Ou seja, eu fiquei aborrecido porque naquele dia aquele mal-estar me atrapalhou. Eu não rendi o quanto gostaria de ter rendido, eu não aproveitei a festa como gostaria de ter aproveitado, mas não necessariamente esse aborrecimento gerou mudança na minha relação, tanto com a comida como com a bebida. Quando a gente fala de metanoia, quando a gente fala de conversão, nós estamos dizendo o seguinte: a partir do momento em que eu tomei consciência de que cometi tal erro, de que cometi tal pecado, eu inicio um processo de mudança. Portanto, metanoia quer dizer mudança de mentalidade, mudança de atitude. E isso só é possível quando damos espaço para que a ação do Espírito Santo aconteça no nosso interior e possa nos convencer então de que é necessário um movimento. E esse movimento, muito interessante,
né? Eu rezei, logicamente, com a liturgia de hoje, mas me chamou mais atenção quando eu ouvi o salmo de hoje cantado, que é realmente o refrão. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu pai. Vou agora levantar-me, volto à casa do... Olha que interessante. Eu tomo consciência de que errei. Eu tomo consciência de que vacilei, caramba. Nossa, né, que burrada que eu fiz. Eu vou ficar aqui me lamentando. Ó céus, que azar, né? Meu Deus, por que eu fiz tal coisa? Querido irmão, querida irmã, tem sim uma novidade para você, tem uma novidade para mim nessa liturgia. O Senhor está pronto a se dar em perdão, o Senhor está pronto em se derramar em amor por cada um de nós. E essa é a grande novidade. Para o fariseu não existia oportunidade de mudança. Você é um pecador público, problema é seu, eu sou indiferente a você. Vou seguir o meu caminho, porque afinal de contas, eu não tenho nada a ver com isso. Olha o filho mais velho do evangelho de hoje, a parábola. Jesus se utiliza de 3 parábolas, em que vai apresentando a perda. Alguém que perde um animal, né? E aí deixa 99 no lugar deserto e vai atrás dessa que se perdeu. Olha que interessante, né? Você teria coragem de fazer isso? Honestamente, teria coragem? Porque não fala de redil. Não fala que foi construído uma cerca e ali ele colocou as 99. Não fala. Deixa as 99 no deserto e vai procurar aquela que se perdeu. Depois, você perde uma moeda, e aí quando você encontra essa moeda, você chama todo mundo, né, para poder celebrar. E fala desse filho, que está revoltado, está certamente iludido com as possibilidades que a vida apresenta a ele, porque afinal de contas ele tem posses, então ele tem todas as facilidades, e aí ele fala para o pai: olha, rapaz, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu estou cansado dessa vida aqui, tá? Eu estou cansado de você querer dominar, eu estou cansado de você querer impor limites, e eu descobri que agora eu preciso viver a minha vida. Passa para cá o que me pertence. Quando que a gente recebe uma herança, gente? Quando que a gente recebe uma herança? Alguém está vivo e reparte a herança assim, você já recebe? Não, né? Em outras palavras, Jesus está trabalhando com essa ideia também, olha só. O filho mais novo está dizendo: olha, passa para cá o que me cabe, eu estou indo embora, você pode se esquecer de mim, tá bom? Pode se esquecer de mim. Eu vou viver minha vida. Mas, depois de vivenciar essa vida desenfreada, tomada por tantas seduções e tantas realizações momentâneas, chega o momento então que aquela região é tomada por uma experiência de carestia. E aí? Ele cai em si. E ao cair em si, ao passar pela experiência de querer se alimentar, isso é forte, essa imagem, de querer se alimentar com a lavagem de porcos, ele precisa romper com o orgulho, ele precisa tomar consciência de que na verdade ele não havia valorizado o que ele tinha de segurança ao seu redor. E o que ele precisa fazer então? Tomar uma atitude. Levantar e voltar à casa do Pai. Voltar à casa do Pai. E essa volta é marcada
por uma atitude daquele pai que aguardava. O pai estava aguardando o retorno do filho. O pai estava convencido de que chegaria o momento desse retorno. O Pai do céu aguarda o nosso retorno. O Pai do céu te aguardou aqui nessa manhã. Você não veio aqui porque estava desocupado, não tinha nada para fazer na vida, não. Você veio aqui porque o Pai do céu te atraiu. Você veio aqui porque o Espírito te trouxe, para que você possa experimentar esse abraço renovador, esse abraço de misericórdia. E nesse abraço de misericórdia nós somos então tomados pela experiência de gratidão. Queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia é isso, os sacramentos querem ser isso para cada um de nós. A graça de acolhermos o perdão e celebrarmos a vida nova que o Senhor nos concede. Para concluir, tem uma outra figura, a figura do irmão mais velho. Muitas vezes, assim como nós assumimos a postura do povo de cabeça dura, também assumimos a postura desse irmão mais velho. E a postura do irmão mais velho também não era a postura de filho. A gente pode pensar, não, mas ele era um filho bom. Ele fazia tudo o que o pai queria. O discurso dele não é de filho. O discurso dele é de empregado. É de empregado. E o pai precisa trabalhar a consciência dele para que ele possa compreender que ele é filho. Filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Mas era preciso celebrar, porque esse teu irmão estava morto. Esse teu irmão estava perdido. Foi encontrado, agora tem vida. Venha participar comigo dessa alegria. Irmãos e irmãs, quando isso acontece? Isso acontece quando a gente lava as mãos. Isso acontece quando a gente fica indiferente àqueles que precisam se encontrar com o Senhor. O Evangelho de hoje nos chama a essa atenção. Que possamos ter compaixão daqueles que ainda não se encontraram com o Senhor, e que possamos ter a coragem de celebrar a vida e a conversão de todos aqueles que já se aproximaram e que estão se aproximando e que se aproximarão do Senhor. Isso acontece na comunidade de fé, quando nós acolhemos aqueles que estão chegando. Quando nós reconhecemos que todos têm o seu lugar na casa do Pai, não importa se é pecador público ou não, o que eu preciso dizer, o que eu preciso fazer é anunciar a misericórdia do Pai. E quando eu anuncio essa misericórdia e convido essa pessoa a participar da festa, existe uma grande festa no céu. Porque se converteu. Alguém tomou a consciência de que precisa se encontrar com o Senhor. Eu e você nessa manhã precisamos tomar essa consciência. Eu e você nessa manhã precisamos permitir que esse abraço de restauração aconteça no nosso interior. É dessa maneira que queremos iniciar esta semana, contando com o abraço do Pai. Um abraço que transforma, um abraço que muda a nossa vida. E talvez você esteja dizendo, Padre, são tantas as situações na minha vida, se o Senhor soubesse, eu não preciso saber. Porque aquele que tudo sabe,
tem ciência disso. E Ele continua acreditando em você. Às vezes, nós não damos crédito a nós mesmos, mas o Senhor continua acreditando. Um erro na nossa vida não pode determinar a nossa história. Se foi colocado um ponto, querido irmão e irmã, o Senhor pode te levar a dar continuidade a uma vida completamente nova. E aquilo que aconteceu servirá para você testemunhar a obra nova que Cristo tem realizado em sua vida. Como testemunho da segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo a Timóteo. Ele se recordou da sua história para dizer: o Senhor me resgatou. Que a minha e que a sua vida sirva para testemunhar essa obra que o Senhor tem realizado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos